fica aqui do meu lado. Clecivaldo é diretor do Departamento de Estruturação Produtiva, de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA. Cadê o prefeito de Itu, que vai também falar das... Aqui, Guilherme Gazola, que também vai falar de uma cadeia de valor que ele está inventando em Itu, porque ele está inventando o primeiro cluster de bioeconomia em Itu. A Josiane, que eu não vou ficar elogiando ela, senão ela vai ficar impossível, porque todo lugar que eu vou, eu falo que ela devia estar na ONU, mas ela está aqui no Green Rio. Josiane Costa, por favor, coordenadora técnica executiva do Programa Articular Fito. Frank Marta, que sonhou do Instituto Julius Kuhn, uma vez eu estava... o Frank precisa do aparelho da tradução simultânea. Quem é que arranja para ele, por favor? Você pega para mim, por favor. Uma vez eu estava na Amazônia, num projeto visitando a Amazônia, o Frank estava junto, e ele, olha só, Josiane, o Frank comentou isso, a gente tinha que somar o conhecimento tradicional com a pesquisa, isso tem muito tempo. E agora isso aconteceu, e lá naquela salinha que está ali, está tendo um comitê diretivo, Brasil e Alemanha. E o que está sendo discutido lá dentro? O Articula Fito, está podendo, né, Dani? O Articula Fito com Julius Kuhn, e isso aí, para mim, tem um sabor todo especial. Até me perdi, eu estava falando. Falta a Sandra. Cadê a Sandra? Que a Sandra faz um trabalho maravilhoso da Amazônia, da América Latina. Por favor. Sandra Afonso, pesquisadora do Serviço Florestal Brasileiro. Frank Marta. Talvez a Sandra para cá e o Frank Marta do lado da Sandra. Sandra, vamos trocar? Põe o Frank pertinho da... You there, please, Frank, because like that you work together and Sandra, fica aqui do lado. Aí fica o mapa aqui, tudo certinho. Bom, o que eu vou... Cadeias de valor de bioeconomia. Eu queria começar com se o Clecivaldo poderia falar. Primeiro eu vou fazer eu estou parecendo o Jô Soares, uma pergunta uma proposta indelicada, mas o que eu preciso fazer que é o tempo. Por favor, se cada um puder, eu tenho um reloginho chato aqui que fica piscando, mas se vocês puderem manter 10 minutos cada um, eu agradeço, porque senão embola o resto da programação. Mas, Clecivaldo, eu acho que você tem uma missão importante aqui, que é justamente de apresentar os resultados do Programa Bioeconomia Brasil e Sociobiodiversidade. Guilherme, eu não sei se você sabe, você está fazendo um cluster de bioeconomia a partir de Itu, mas foi justamente a Secretaria de Agricultura Familiar que lançou o primeiro programa de bioeconomia de sociobiodiversidade. Eu acho que o Clecivaldo pode falar isso para a gente. Obrigado, Bia. Boa tarde a todos. O desafio é sempre maior depois do almoço, né? A galera já está assim um pouquinho mais cansadinha, né? Mas o meu grande desafio é manter vocês olhando para mim mais do que para o celular. Vamos lá. Mas é bacana a gente poder ter essa oportunidade, Bia, porque assim como eu estava falando na abertura, o trabalho que é feito aqui, ele tem um impacto muito bacana na vida de muitas pessoas. E a gente não pode abrir mão disso, né? Acho que esse trabalho que o Ministério da Agricultura faz em parceria com várias instituições, uma delas a Fiocruz, aqui estão muito bem representada, ela transforma vidas. E a gente não pode de forma nenhuma deixar isso passar em branco, esses registros, porque eu conheço muitas pessoas que têm a vida transformada por meio dessa discussão que acontece aqui nesse ambiente maravilhoso, talvez um dos metros quadrados mais caros do país, mas transforma a vida de pessoas que estão em vários estados do Nordeste, em vários estados da região amazônica, e a gente precisa disso, a gente precisa desses espaços, né? Quando o governo brasileiro topou essa ideia de desenvolver um programa focado na parte de bioeconomia, foi exatamente aqui na Green Hill, em 2019, no evento de 2019, maio de 2019, e logo em seguida, no mês seguinte, já saiu a portaria de criação do programa. Então isso é o mais bacana, né, da gente poder, não sei se tem alguma coisa aqui para me ajudar a passar, mas é que esse programa, ele tem uma importância muito grande, e não vou ser assim, então não vou ficar aqui enrolando demais não, acho que a ideia
é apenas da gente falar um pouquinho, na verdade um pedaço desse programa, e como ele tem transformado a vida de algumas pessoas. Vou falar de alguns números, né, mas antes mostrar para vocês que, conforme eu falei, ele foi lançado aqui na Green Hill, né, e o país, assim, o país inteiro, a ideia era fazer a atenção de todas as instituições que estão no nosso país, aqui na Green Hill na época, né, voltar a sua atenção para a estruturação de sistemas produtivos, né, com base no uso sustentável da biodiversidade. Acho que a gente conseguiu, naquela época, já iniciar esse pensamento, fazer com que as pessoas passassem a pensar dessa maneira, as instituições, porque logo em seguida, essas discussões elas já estavam muito intensificadas em função de todos os eventos mundiais com foco na sustentabilidade. O Brasil sempre teve um destaque mundial por conta de tudo que tem de terra, por conta de tudo que tem de floresta. Nós temos um desafio de estar sempre na vanguarda, não tem jeito, nós precisamos disso. E enquanto governo, mais do que nunca, mais ainda, porque a responsabilidade é nossa. E aí, só para dar uma ideia para vocês de quanto que nós temos de propriedades rurais hoje, no país nós são mais de 5 milhões de propriedades rurais. Você imagina, 5 milhões, né, de propriedades rurais. Dessas 5 milhões de propriedades rurais, pouquinho mais de 4 milhões é agricultor familiar. Ou seja, quem bota realmente alimento na mesa, na nossa mesa, é o agricultor familiar, são os pequenos. A galera que faz barulho aí o tempo todo com esses recordes de grão, Bia, é a galera que exporta. Quem nos alimenta é o pequeno produtor. Então a gente precisa dar valor a essa galera, né? É um número realmente muito grande de pessoas e que depende do nosso fomento, que depende do desenvolvimento, do trabalho que nós realizamos hoje. Por isso nós não podemos desperdiçar isso de forma nenhuma. Você imagina uma tabelinha simples como essa que aponta simplesmente a quantidade de propriedades rurais que a gente tem, mas olha só, esses mesmos agricultores familiares, eles são responsáveis por mais de 6 bilhões de reais, né? Perdão, mais de 60 bilhões de reais injetados aí na nossa economia. E essa distribuição, você vê, por mais que o estado do Amazonas seja um estado grande, né, a gente percebe assim que 50% dessas propriedades rurais estão no Nordeste. Mas por quê? Porque são muito pequenas propriedades rurais. É um número gigante de pequenas propriedades rurais. Então são pessoas que dependem, sem dúvida nenhuma, do nosso apoio. Só para dar uma ideia, um pouquinho assim, um pouco de destaque para alguns produtos, vamos dizer que vem crescendo, né, ao longo do tempo, principalmente na região amazônica, o açaí e a castanha do Brasil, hoje, gente, só para dar uma ideiazinha, são mais de 765 milhões de toneladas produzidas e gera aí mais de 2 bilhões de reais, né, para a vida dessas pessoas, no que tange essa parte de comercialização. Aí vem fibras, vem oleaginosas, né, vem os aromáticos, né. Em 2020 o açaí movimentou 694 milhões. E isso é bacana porque quando a gente fala disso, é importante que se diga uma coisa. Quando a gente investe num programa de bioeconomia, a gente tem que estar preocupado com uma coisa, que é de fato fazer com que essa renda toda esteja no bolso de quem está lá na ponta, que está subindo na palmeira, que está se arriscando, que está tirando o açaí. Infelizmente, o nosso açaí, até hoje, ainda chega em muitos países da Europa com o rótulo americano, né? É um grande desafio que a gente tem pela frente, porque as pessoas que se arriscam a própria vida para tirar o fruto, elas não aparecem, e quando o açaí é vendido lá fora, tem uma empresa americana, às vezes compra tudo, leva, e acaba que o que sobra é muito pouco, ou seja, a divulgação não é nossa. Isso não é legal, isso não é bom, a gente tem desafios cada vez maior de fazer com que essa realidade mude, né? E eu acho que são esses programas que fazem isso acontecer. Só para deixar registrado, não vou ler tudo isso não, a portaria 121, 18 de junho de 2019, institui esse programa, e quando instituiu, com foco específico, né, de promover a articulação de parcerias. O que é isso aqui hoje? Nada mais, nada menos do que uma articulação de parcerias, né, e que traz, né, à tona, traz à discussão a importância de valorizar, né, os pequenos agricultores familiares, né, os povos e comunidades tradicionais, que são as pessoas que, de modo geral, né, são os donos hoje da nossa floresta, da nossa biodiversidade, vivem de lá, né, e a gente precisa valorizá-los de alguma maneira. Agora,
A gente já falou aqui na abertura, várias pessoas já se manifestaram, sabe da importância da produção. A gente sabe, sem dúvida nenhuma. Nós também pensamos assim, a importância de produzir. Senão a gente não come, senão a gente não exporta nada, senão a gente não alimenta o mundo, né? Porque é o que a gente faz mesmo. Então, assim, entendendo a importância da gente produzir, a gente também precisa entender naturalmente a importância da gente ser sustentável. Essa palavra é tão bacana, é tão bonita, mas eu já ouço a palavra sustentabilidade há pelo menos aí 15, 20 anos. Talvez esse conceito foi evoluindo ao longo do tempo, né? Mas essa evolução talvez não tenha sido suficiente para fazer com que a gente pudesse entender que produzir pensando nas gerações futuras é isso, é nada mais do que isso. É a gente entender que eu preciso de sol, mas eu também preciso de sombra, né? Eu preciso do sol, mas eu também preciso da sombra. Senão a gente acaba morrendo. Então, só para dar uma ideia para vocês que todos os biomas do Brasil estão abrangidos pelo programa, né? O programa ele tem uma série de ações, eu não vou destacar, mas só para dar uma ideia que o Pronaf Bioeconomia já destinou aí por meio de mais de 2.500 contratos, mais de 160 milhões de reais, né? O Pronaf ABC Bioeconomia com foco na silvicultura já realizou mais de 3.800 contratos e mais de quase 250 milhões de reais investidos, ou seja, recurso que está disponibilizado para o pequeno. Quando a gente fala de Pronaf, a gente está falando de agricultura familiar, né? de agricultores que possuem a declaração de aptidão ao Pronaf, ou seja, são de fato pessoas, pequenos produtores. Eu queria dar um destaque assim, especial para o programa ele já mudou de nome. Hoje ele não está mais biodiesel, né? Ele é um programa que fala biocombustível social, porque envolve também outros combustíveis. O que é bacana desse programa? Esse programa nasceu em 2004. De lá para cá, a ideia, quando ele foi criado, foi contribuir para o desenvolvimento de agricultores familiares no Nordeste do Brasil. Porém, a oleaginosa que mais se destacou como biomassa para a produção de biodiesel foi a soja. E aí, por natureza, essa galera foi migrando para o sul do país. Hoje é um programa que está muito mais no sul do país do que no Nordeste. Beleza. Tem alguma coisa de ruim nisso? Não, não, pelo contrário. Talvez exista uma necessidade maior no Nordeste, mas os produtores, né, que são agricultores familiares lá do sul também têm uma importância muito grande. Esse programa cresceu pra caramba. Hoje ele já são mais de 74 mil famílias que produzem principalmente soja, claro, para a produção de biodiesel. O que aconteceu ao longo desse tempo de lá para cá? Essas famílias, boa parte delas, saíram do zero. Elas não tinham rendimento nenhum. Algumas já começaram com um rendimento aí de 50 mil reais anual, outras começaram com 70 mil, e boa parte delas começaram com 83 mil reais de renda anual. Hoje, essas mesmas famílias têm um rendimento aí mais ou menos de 123, 124 mil reais por ano. E, detalhe importante, várias dessas famílias já deixaram o programa, porque eles deixaram de ser agricultor familiar. Por quê? Porque a renda deles aumentou. Eles deixaram de estar enquadrados como agricultores familiares, a renda deles aumentou bastante. Isso é muito legal. O programa ele tem tido um destaque muito grande no Ministério da Agricultura. Para vocês terem uma ideia, na safra 2019-2020 foram negociados quase 6 bilhões de reais. Na safra 2021, esse mesmo valor negociado já foi de quase 8 bilhões. O que é essa negociação? O dono da usina que produz biodiesel, para ele ter o selo, ele compra da agricultura familiar, do agricultor familiar. E quando ele compra, ele dá ali uma oportunidade e um incentivo, claro, para que aquele produtor continue fazendo o seu trabalho. Isso é muito legal. O rendimento deles tem aumentado significativamente. A indústria banca assistência técnica para esse produtor, dá um bônus para ele, e ele, em contrapartida, ele tem lá contratos garantidos, né? Ele tem uma garantia de valores de mercado que são importantes para que ele possa vender, comercializar, e uma redução de PIS/COFINS para a empresa, ou seja, é um ganha-ganha, não tem perda, só tem ganhos. Quando esse tipo de necessidade se junta, só dá para acontecer coisas boas, ou seja, o produtor familiar
está satisfeito, o dono da usina de biodiesel também está satisfeito. E eles têm todo o interesse do mundo de fazer com que esse programa se amplie, e nós estamos fomentando isso, Bia. Como o programa hoje está quase todo instalado, vamos dizer assim, entre aspas, no sul do país, devido à soja, nós estamos estudando outras oleaginosas, com a ajuda da Embrapa, com a ajuda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma das oleaginosas que se destaca nesse contexto todo e que está muito adaptada à realidade de escassez hídricas é o cártamo. Cártamo que já é amplamente produzido em regiões secas, regiões desérticas, né? E a gente trouxe essa ideia e hoje está sendo testado já no Nordeste para que a gente possa levar esse programa para lá. Mas é só para dar uma ideia para vocês de como isso funciona e funciona muito bem. Agora, todo mundo tem que ganhar. Né? Aqui eu estou dando um pouquinho da ideia do que foi investido nesse programa, né, desde 2019 até 2022. Né? Aí tem tanto o número de pessoas beneficiadas quanto o volume de recursos aportado. Teve uma redução aí em 2022 em função de que anteriormente o programa atendia de forma mais direta, trabalhava diretamente com os municípios, depois com consórcio de município. Depois isso agora está acontecendo com os governos dos estados e cabe aos governos trazerem os municípios para dentro do programa. Mas, enfim, isso não significa que a gente vá reduzir esses aportes, pelo contrário, a nossa intenção é aumentar esses aportes e trazer mais pessoas, né, para serem beneficiadas pelo programa. E uma ideia rápida das cadeias, vamos dizer assim, que são atendidas ou que são apoiadas, né, e são várias, não vou também me ater a elas, mas é só para vocês terem ideia o que hoje está sendo feito. Em destaque, claro, o PGPM Bio, né, do qual, por meio do trabalho da Conab, a gente atende aí os 17 produtos da sociobiodiversidade, por meio do Programa de Garantia do Preço Mínimo, uma forma da gente fazer com que as pessoas que, de alguma maneira, fazem esse trabalho mantendo a floresta em pé, possa ter um preço mínimo garantido, de modo que eles não possam ter prejuízos. A grosso modo é isso tem funcionado muito bem. Além desse, claro, tem os outros programas, né? O PAA, que agora é o PAB, né? Que é o Programa Alimenta Brasil, que também compra produtos da sociobiodiversidade, exatamente para incentivar o produtor e garantir que ele continue produzindo. Enfim, são incentivos, né, que direto ou indiretamente o governo aporta para que esses produtores não saiam do mercado. E aí é outro detalhe importante, né, que é a gente entender que a gente pode e consegue fazer a diferença, às vezes com quantidades pequenas. Né? Eu não vou me ater muito ao articula-fito, nunca se falou tanto do articula-fito, né, Josiane? Eu vou deixar para você, mas é só para dizer que isso também é uma parceria super bacana, e ela é muito mais bacana porque ela é feita com uma instituição séria, e qualquer instituição que é centenária só passou a ser centenária porque fez a coisa certa. Né? E isso funciona com a gente também. Né? A gente só passa a ser centenário se a gente fizer a coisa certa. Né? Senão a gente não chega. A Fiocruz é um exemplo para o Brasil, a Fiocruz é um exemplo para o mundo, e essa parceria tem dado certo. Imagino que esse programa já tem uns 10 anos, mais ou menos, né? O Articula-Fito. Programa não, eu já estou fazendo a coisa errada, porque toda vez que eu aumento a patente, ela me pede mais dinheiro. Então eu não posso falar tanto, preciso me conter aqui. Mas vai se tornar um programa logo, logo, com fé em Deus, Josiane, e a gente vai conseguir apoiar muito mais e aportar muito mais aquilo que é necessário para um programa tão importante como esse. Tá? Tá gravado. Pois é, eu ia perguntar se a Bia está gravando. Não é legal, mas tudo bem. Mas eu sou testemunha. Mas é só para deixar claro para vocês assim que esse compromisso ele também é nosso. Né? Nós temos realmente uma responsabilidade muito grande. O futuro da nossa biodiversidade depende das nossas ações. Aquilo que a gente fez no passado está tendo consequências hoje, mas a gente pode, de fato, melhorar muito. E ocupar esse espaço aqui, para nós, é fundamental. Né? E construir parcerias, o trabalho de articulação que é necessário para a gente mudar a cara desse país e, por consequência, a cara do mundo, depende de cada um de nós, né, Bia? Gente, muito obrigado. Se eu conseguir ter a atenção de vocês, já estou feliz da vida. Total. Parabéns. Toca aqui. Excelente. Eu acho que, Josi, pega essa bola. Tá falando.
passa para... Não, agora era a Josi. Alô. Desculpe, é porque agora é para seguir a apresentação da Josi, por favor. O Itu vem depois. Tá Bom, vou papel. começando logo agradecendo aqui o Clecivaldo, né, por essa declaração pública. Tivemos a apresentação é da Josi, tá? A apresentação de tudo. Partícula fito... Favor, trocar. Alô, produção. A primeira. Lá em cima. Aí, obrigada. Então, queria agradecer aqui, em nome da Bia, a todos que estão, né, presentes aqui na mesa, Frank, Sandra, Clecivaldo, prefeito, né, de Itu, gente, uma honra estar aqui, né? Agradecer Valclera, agradecer Valber e toda a equipe, todos os articuladores, Dani. A gente tem um projeto que é feito por muitas mãos, né? Temos pessoas aqui que vieram especialmente dos seus territórios para trabalharmos, né, intensamente durante esses dias da Green Rio. E vou tentar ser muito breve, né, falar do projeto Articula Fito, que iniciou em 2015 e que tem por objetivo fomentar, fortalecer essas cadeias de valor, né, que, como muito bem colocou o Clecivaldo, tem na sua base pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social muito alta. Embora toda essa matéria-prima que é produzida, que é exportada, ela gera milhões e milhões monetariamente falando e financeiramente falando para as indústrias farmacêuticas, mas que efetivamente isso não se reverte na melhoria da qualidade de vida dessa base produtiva. Então, é nesse contexto que nós tentamos, a partir do projeto, fortalecer esses sistemas produtivos, né, que trabalham com espécies de plantas medicinais para promover o acesso a mercados, o desenvolvimento local e a saúde nos territórios. E aí a gente trabalha com essa categoria que é o território. A gente não está trabalhando com unidade federativa, mas a gente está trabalhando com o conceito de território, entendendo que o território é dinâmico e cada território tem suas peculiaridades. Tá? E o objeto desse projeto que nós temos em parceria, né, com o MAPA, o Ministério da Agricultura e a Fundação Oswaldo Cruz, tem como objeto estruturar arranjos institucionais e produtivos, que utilizam essas plantas medicinais como base para alimentos, cosméticos e fitoterápicos, impulsionando a promoção da saúde, o acesso a mercados, o desenvolvimento territorial no contexto da bioeconomia. E aqui a gente traz a ideia de saúde não como a saúde no binômio doença, medicamento, hospital, mas a saúde como direitos, né? Eu acho que foi o Gadelha que colocou, foi o Valber que colocou aqui, que saúde são direitos. Se eu não tenho direito à saúde, saneamento básico, se eu não tenho direito à habitação, se eu não tenho direito à terra para cultivar, eu não tenho saúde. Então, a gente fala da saúde como dentro de uma perspectiva bem ampliada. E tem como objetivo fazer a produção e beneficiamento de espécies de plantas medicinais para promover o aumento dessa produção sustentável, pautada nas perspectivas territoriais, agregando valor e qualidade aos produtos dessa base, né, dessa matéria-prima. E aqui a gente está falando basicamente de matéria-prima. Outro item é sustentabilidade ambiental com uso sustentável da biodiversidade, e aí a gente está repetindo essa questão sustentável, porque a gente tem que bater nessa tecla. Concordo com o Clecivaldo que a gente tem que pensar bem nessa questão da sustentabilidade. A questão do greenwash, né, que foi colocado pelo Dr. Gadelha, é muito importante, porque nos preocupa também essa questão do bio, né, da economia verde, desses rótulos que são colocados para disfarçar um pouco, né, mas que a gente sabe que por trás dessas ações e comércios e mercados, a gente tem sistemas bem desalinhados com aquilo que prevê as grandes agendas de sustentabilidade do mundo. Inclusão social e produtiva de agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais em cadeias de fornecimento a partir da melhoria dos padrões de qualidade ambiental, social, do acesso a serviços financeiros e não financeiros. Acho que eu passei. Bom, então, nesse contexto, nós realizamos de 2015 até 2017, 2018, um conjunto de oficinas de mapeamento utilizando a metodologia
de cadeias de valor da biodiversidade. Então, nós realizamos 8 oficinas de mapeamento, abrangendo quase a totalidade dos biomas brasileiros, em 7 estados. Utilizamos a metodologia Vale Links para que nós tivéssemos um diagnóstico situacional participativo, ou seja, todos os atores das cadeias e do que nós mapeamos, eles participavam, né? E construímos conjuntamente com esses atores visões de futuro e planos de ação a partir das fragilidades, potencialidades e gargalos que foram detectados durante as oficinas. Perdão. Um segundo momento também foi analisar esse conjunto de mais de 100 informações que foram coletadas nesse diagnóstico para poder definir o que nós teríamos como planos de ação, que é o que nós temos atualmente trabalhado nesse projeto, né, projeto 2020-2022 do Articula Fito. Já são os planos de ação voltados à melhoria daqueles desafios e problemas diagnosticados. E aí nós chegamos na necessidade de trabalhar arranjos institucionais, porque o projeto ele é um arranjo que tem na centralidade o grupo, né, do Articula Fito dentro da Fundação Oswaldo Cruz, mas nós trabalhamos com articuladores regionais que levam as ações do projeto para os territórios. E, nesse contexto, nós temos várias parcerias, né? Então, aqui, não vou me deter ao conjunto de parcerias, de ler todas essas parcerias, mas que nós temos atingido muito êxito a partir dessas conexões, da promoção dessas conexões com essas instituições, porque, muitas vezes, o agente técnico de assistência técnica rural, ele está precisando de gasolina para dar assistência técnica. E é um pouco aí que o projeto Articula Fito entra. Às vezes, a base produtiva e o próprio técnico de assistência técnica rural precisa de uma capacitação para entender como é que ele vai orientar o agricultor familiar ou o indígena, enfim, as populações tradicionais nos territórios, de como que vai fazer manejo, como é que vai acessar a política, como que vai acessar o PRONAF, como vai acessar o PAA, enfim. Acesso à política pública é um grande gargalo e, muitas vezes, a política morre na porta do beneficiário, né? E essas atividades que nós temos desenvolvido nos territórios é muito grande. Nós trabalhamos também no Tocantins com um conjunto de articulações e arranjos institucionais. Volta. E também em Minas Gerais, né? Então, aqui nós trouxemos apenas alguns exemplos de parcerias que nós temos desenvolvido nos territórios onde nós realizamos os mapeamentos, tá? Atualmente, a partir dessas análises, desses diagnósticos, nós ofertamos nos territórios, por meio das articulações realizadas pelos articuladores regionais, um conjunto de capacitações virtuais, presenciais e à distância. Inclusive, nós vamos ter amanhã o lançamento, né? Aí, agradecendo já a Sandra também aqui, que foi uma grande mediadora, vamos ter o lançamento do nosso primeiro curso de ensino à distância em Sociobiodiversidade e Saúde, que vai ser lançado amanhã pelo portal Saberes da Floresta, do Serviço Florestal Brasileiro, que também é do Ministério da Agricultura. Tá? E nós também ofertamos assessoria dirigida em determinados temas, intercâmbios, que nós já estamos trabalhando também aqui com o Júlio Kuhn. Nós vamos fazer uma visita à Flona de Carajás, onde se produz o jaborandi, as folhas do jaborandi, e alguns pesquisadores do Júlio Kuhn, e juntamente com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, passaremos 4 dias na Floresta Nacional de Carajás para conhecer um pouco essa dinâmica e como que é o trabalho desses agricultores e também prospectar algumas parcerias, né, em termos de intercâmbio com a Fiocruz, o Júlio Kuhn e a cooperativa de extrativista lá do Jaborandi. E, além disso, a gente apoia os empreendimentos em termos de insumos. A gente, ao longo do mapeamento, nós verificamos que muitos territórios estão degradados por conta da expansão, né, eu vou falar aqui com muito cuidado do agronegócio, né, porque a gente sabe que para colocar o boi, ou então para plantar soja, a gente precisa
de muita terra para isso. Então, a gente vem também trabalhando dentro de projetos agroextrativistas de alguns assentamentos, fazendo a recuperação desses territórios, por meio de sistemas agroflorestais também. E também a gente apoia por meio de ferramentas tecnológicas para a produção e beneficiamento dos empreendimentos. Então, nós temos agora uma parceria também muito profícua com a Pachamama, que é uma empresa do Ruano, né? E o Pachamama, juntamente com agricultores da região do Paraná, nós fornecemos um destilador e 2 secadoras que vão possibilitar o aumento, né, da produção e da escala de produção para comercialização na região do conjunto de hidrolatos que eles produzem lá. Tá? Trabalham com aromaterapia e também estão articulados com as farmácias vivas na região. Bom, então, os nossos resultados, além desses que a gente já colocou aqui, né, a gente não vai. Resultados, vamos lá. Então, das cadeias que nós mapeamos, né, o que nós verificamos? Que nós temos grande concentração no extrativismo, na sociobiodiversidade, né, porque na medida em que a gente vai subindo, a gente vai percebendo que o modo de produção e de produção de vida das pessoas nos territórios mudam. Então, se a gente, do Cerrado para cima, pegando Caatinga e Amazônia, nós vamos encontrar uma base produtiva baseada no extrativismo, com baixíssimo grau de maturidade, eles ainda não estão organizados em associações, têm dificuldade de se organizarem em associações, e o projeto entra dando esse suporte. E já do sul para baixo, né, do centro-oeste para baixo, a gente já encontra relações produtivas mais organizadas em cooperativas e associações. Desses mapeamentos, dessas 26 cadeias mapeadas, 39% eram voltadas para alimento, como chás alimentícios, 42% para fitoterápicos e 19% para cosméticos. Tá? E aqui a gente tem um pouquinho como nós estamos distribuídos no território nacional. Então, nós temos ações no Amapá, no Pará, no Tocantins, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná. Faltou alguma coisa? E Minas Gerais, perdão. Então, nós realizamos, rapidamente falando, capacitações virtuais, já fizemos 270 certificações nas temáticas de boas práticas de cultivo e manejo, farmácias vivas, legislação fitossanitária, políticas públicas e acesso a mercados diferenciados, produção de plantas medicinais em sistemas agroflorestais e sistemas agroflorestais na prática. E agora a nossa capacitação à distância, em parceria com o portal Saberes da Floresta, na sociobiodiversidade e saúde. Intercâmbios, a gente, como já falei, fazendo essa cooperação com o Julius Kuhn, tá, que nós vamos fazer essa expedição agora lá na Floresta Nacional de Carajás. A gente vem discutindo, já desde 2018, né, Frank? Fazendo essa aproximação com o Julius Kuhn, e essa vai ser a nossa primeira atividade conjunta. Considerando que o Instituto ele tem uma grande capacidade tecnológica e que pode nos apoiar tanto em capacitações, mas também no controle de qualidade e na formação de pessoas também, técnicos, pesquisadores aqui da região, né, do país. E temos também feito muita divulgação em eventos científicos, redes sociais, imprensa e televisão. Né? Então, nós temos mais de 100 matérias na imprensa, saímos no Globo Repórter, saímos no Jornal Nacional, enfim, a gente está ficando famosinho. Está podendo. Bom, então, para tentar ser rápida, era isso. Muito grata. Está acendendo? Alô, tá. Parabéns, Josiane. Realmente, você está poderosíssima. Está impossível. Até um programa você já conseguiu. O que mais que você quer? Não é? Está assim. Só falta a ONU agora, né? O próximo passo. Eu acho que, já que a Josiane fez essa apresentação, a gente está seguindo
toda a questão da sociobio. I don't know. Frank, did you bring any presentation? Or você trouxe alguma apresentação? But just speak. Quem quiser, eu me esqueci de avisar, se alguém quiser, tem tradução simultânea para acompanhar a fala do Frank. Ele vai falar em inglês, né? Frank, aliás, só small presentation, who you are, I'm sorry, I forgot to say that. He is the most important researcher of medicinal plants and phytotherapics. This title, I am just saying that he has this title, but it's true. He's a very famous researcher in this specific area. Eu estou falando inglês com vocês, desculpem. Eu estou... primeiro dia eu estou assim, imagina o terceiro. Ainda não ficam me ligando. Ele é super respeitado, é um pesquisador internacionalmente reconhecido como um dos melhores no cenário de plantas medicinais e fitoterápicos. Mostly welcome. Muito bem-vindo. Thank you for this nice introduction. And ladies and gentlemen, let me say thank you for the chance to be here in this beautiful Rio and the Green Rio. But much more important for me is to see this project. This project we heard just by Josanna, and that is the idea to go along the production line, the production chain. That is absolutely important, and there are many aspects. I'm not so deep familiar with all these aspects, but one aspect I have not heard, and I want to give this aspect, that is an international aspect. We are one planet. We have all the same problems with the climate change, and also with the way to go out of coal and oil and gas. Especially gas is now for us in Europe and in Germany a big discussion. And what is the reason, or what is the solution? Only plants can bind carbon dioxide, and this production is of big importance. We need more than only the cereals. Our food stand on the basis of cereals like corn, wheat, and so on. You know this. But we have much more species and families which are nearly not used. And all this knowledge about these families are in the traditional communities. Let us learn from these traditional communities. It's not only the aspect to sell them better than now, bring money and the possibility to earn money in these traditional communities. There's also an aspect to save the variability and to save only, and this is our steps which are important for the whole planet. I have been, have more time? It's enough? More time? I have been. You have your time. I have been. You came all the way from Germany. In Central Asia 3 weeks ago. The same situation, the same problems with climate change. The glaciers go back, and we have to fight again. But much more important, in my opinion, is to find new ways for agriculture and also for the production of vegetable and medicinal and aromatic plants. And so we are all together, and this is a project which goes in the right direction, in my opinion. Thank you. Thank you so much, Frank. Obrigado. Eu acho que você... Agora deixa ele ouvir, porque agora eu que estou falando português. Parabéns, Frank. Está me ouvindo? Parabéns, eu acho que você deu um toque importante. Nós estamos aqui falando que o Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo, mas o problema é global, a questão do clima é global. Eu acho que
Você deu uma boa puxada de orelha na nossa narrativa, que nós estamos só como se fosse um problema nosso. Na realidade, é um problema global e o Brasil tem um papel fundamental nisso, né? Eu acho que agradeço muito e essa valorização que você sempre deu. Traduzir para o tradutor, puxada de orelha para o inglês vai ser meio complicado. Você você chamou a atenção de um problema importante. Eu queria agora voltar para o lado de cá. Eu quero deixar ele por último, não é porque ele vai arrematar o que está sendo falado de sociobiodiversidade, porque agora a bola vai vir lá para a outra ponta, para a Sandra, porque a gente está no caminho da sociobio. Então, Josi falou, Frank falou, agora a Sandra vai falar, e depois que o Guilherme ouviu isso tudo, ele vai falar do cluster, que ele quer fazer uma cadeia de bioeconomia numa região. Então, está tudo na mesma pauta. Sandra, por favor. Boa tarde. Eu primeiro queria começar agradecendo muito a Bia, que sempre incentivou a gente a participar, né, do Green Hill, a trazer essa agenda da bioeconomia da floresta aqui para o Green Hill. Então, vamos falar um pouquinho de floresta agora. Eu sou do Serviço Florestal Brasileiro e trouxe um pouco de informação de floresta. Acho que não precisa, acho que eu estou vendo daqui, pode ficar, obrigada. Então, vamos falar um pouco de cadeias de valor da bioeconomia da floresta e eu preciso do passador, por favor. O passador e o tempo aqui. Quem é que controla o tempo da produção? O controle do tempo. Como é que é aqui? Esse aqui? Bom, então, queria começar falando um pouco de florestas no mundo, né? A gente tem esse documento, a FAO produziu um documento em 2022, onde ela levantou o estado de florestas no mundo. Ela publica esse documento com certa frequência, com certa periodicidade, e nesse documento ela cita, né, os caminhos possíveis, né, para a recuperação verde e a construção de economias inclusivas e resilientes e sustentáveis. E nesse documento ela traz, né, a importância da gente trabalhar o uso sustentável das florestas e construção de cadeias de valor, né? Então, ela também traz dados, né, sobre as florestas, que ocupam 31% da superfície da Terra e são fundamentais, né, para essas economias. Então, é muito do que a gente está falando aqui hoje. Em relação aos produtos não madeireiros, né, porque a gente, aqui no Brasil, a gente tem esse termo sociobiodiversidade, né? É uma felicidade ter esse termo aqui. É um termo que foi construído, né, construído com participação, com vários seminários, né, o termo da sociobiodiversidade. Mas, às vezes, quando a gente pega documentos de fora do Brasil, esse termo não é claro, porque é um termo nosso, né? Então, a gente usa muito essa expressão dos produtos florestais não madeireiros quando a gente fala dos produtos que são da sociobiodiversidade, né? Então, aqui, né, a FAO traz essas informações, que são 3,5 bilhões a 7,5 bilhões de pessoas que fazem o uso da floresta, usam a floresta para a sua sobrevivência, né? E que 3 bilhões de pessoas vivem dentro da floresta ou a 1 quilômetro dela. Então, a gente tem muita relação com a floresta sempre, né? E aí, quando a gente desce um pouquinho para a América Latina e Caribe, a gente tem um potencial grande, né? 900 milhões de hectares de floresta, e somos uma superpotência de biodiversidade, né? Então, temos uma fonte aí para desenvolvimento econômico e potencial de converter essa região como a principal líder, né, na oferta, tanto de produtos da sociobiodiversidade como de serviços prestados para ecossistemas. E aí, né, como foi colocado agora, a importância nessa questão da mudança climática, né? A gente, como protagonista, né, dessa luta pela mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E aí temos aí, somos, né, um país muito mega diverso, a biodiversidade na
na América do Sul. Então, temos aí 500 milhões de hectares de floresta, né? Quase 60% do território é floresta. E aqui a gente está olhando floresta com uma visão assim mais ampla, né? De vegetação, né? Então, a gente tem uma quantidade significativa. Se a gente fosse calcular por pessoa, cada um teria 2,4 hectares de floresta, né? Então, dá um pouco de noção, né, o quanto que a gente tem de potencial, né, de uso desses recursos. A maior floresta tropical do mundo, quando a gente fala de florestas tropicais, e a segunda maior floresta do mundo. Bom, e além disso, né, essa biodiversidade toda, a grande diversidade de biomas, a gente tem aí cerca de 30 tipos, né, de povos e comunidades tradicionais que foram reconhecidas pela legislação, né, em 2007. Então, trouxe aqui alguns exemplos, algumas imagens, né, desses povos e comunidades tradicionais, que atuam com essas cadeias de produtos não madeireiros, né? São castanheiros, catadores de mangaba, cipozeiros, seringueiros, né? Que é um marco, né, no Brasil, os extrativistas que atuam com a seringa. Então, assim, vários povos e comunidades tradicionais que se relacionam, né, com a floresta. E aí a gente tem um levantamento sobre a produção extrativista. A gente tem os últimos dados, são de 2020, e aí a informação que a gente tem não chega a 2 bilhões, né, para esse ano, mas a gente tem visto um aumento, né, nesses dados, um aumento nessa produção. Mas, assim, vale destacar, né, essa informação aqui, primeiro para destacar o quanto que a gente subestima, né? Na verdade, esses dados eles são levantados, mas tem muita informação, né? Tem muita coisa que circula, né? Muita comercialização no circuito informal, né? Nos circuitos curtos de comercialização que não estão aqui considerados. E mesmo assim, né? A gente tem essa informação, e quando a gente olha para ela, a gente vê aqui que do todo, né, 6 produtos respondem por 90% desse valor, né? Então, a gente tem uma biodiversidade fantástica, né, e estamos usando muito, 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 muito pouco, né? Então, temos diversidade, temos povos e comunidades tradicionais que sabem usar essa diversidade da floresta, e temos usado muito pouco. E aí, então, assim, eu queria só, né, mostrar, a gente está com essa publicação, é a 2ª edição dela, né? A Bioeconomia da Floresta fala um pouco sobre os principais produtos não madeireiros, né? Algumas informações. Essa publicação foi feita também em parceria com a Conab, então tem também informações de preços, de políticas públicas, também com a Secretaria de Agricultura Familiar. Então, estamos na 2ª edição. Amanhã vamos falar mais desse livro lá no estande do Mapa. Vou aproveitar para fazer a propaganda aqui. A gente vai estar lá também falando desse livro. E aí agora, né, eu queria falar um pouco do Fórum Bioflorestal, que foi também um motivo da Bia ter me chamado para vir aqui. A gente fez esse fórum, o primeiro fórum virtual sobre os produtos florestais não madeireiros para a bioeconomia na América Latina. A gente se juntou aí com vários parceiros, instituições de ensino, como a Universidade de Brasília, a Embrapa, que trabalha muito com isso também, a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o IP, que é uma ONG. Enfim, nos juntamos num grupo também com o CAT, da Costa Rica, né, que é um centro de capacitação, não sei quem conhece, é uma referência interessante. Então, nos juntamos aí para discutir, né, ousadamente, para discutir o que seria a bioeconomia da América Latina, o que é que a gente podia pensar para isso, né? A proposta era, qual é a bioeconomia que queremos, né? Nós passamos a discutir a bioeconomia a partir, né, foi muito bem colocado aqui, né, pelo Clecivaldo, né, aqui desde 2019, né, a gente, enquanto Ministério, Política Pública, passa, né, a discutir o conceito de bioeconomia, e a gente, então, ousou fazer essa reflexão. Qual é a bioeconomia que a gente quer para a nossa realidade, com tanta floresta, com tantos povos e comunidades tradicionais e tanta biodiversidade? E a gente começou esse processo de fazer o Bioflorestal, e fizemos, inclusive, uma passada aqui pelo Green Hill, né? Olha, tudo passa pelo Green Hill, né? É uma felicidade, né?
Então, a gente passou por aqui, sim, a gente fez, para realizar o fórum, que foi realizado em maio desse ano, a gente fez esse trajeto que está aí, né, descrito para vocês, né, e um deles, uma preparatória, a gente fez aqui, né, com o apoio da Bia, onde a gente discutiu foi parte das discussões. Então, todos esses momentos foram parte da discussão para a gente construir o fórum, né? E o objetivo era identificar e formular as iniciativas conjuntas e fortalecer essa bioeconomia na América Latina e no Caribe, né? Então, continuamos aí com esse desafio e temos alguns produtos que a gente tem desse fórum e que a gente quer ter desse fórum, né, como publicações, alianças estratégicas, redes, fóruns de discussão para aprimoramento de políticas públicas. Bom, a gente fez, então, vários eventos, mas eu vou falar um pouquinho mais do evento que foi nossa culminância, né, que foi realizado de 23 a 26 de maio desse ano. Ele foi, então, um fórum virtual. A gente fez quatro momentos, né, períodos de discussão nesses dias. O primeiro dia, a gente teve uma palestra de abertura e um pouco de discussão e contextualização do conceito de bioeconomia. Trouxemos um representante da FAO também para falar, as comunidades estiveram presentes também. E no terceiro e no quarto dia, a gente trabalhou algumas propostas, elencamos algumas propostas. E no último, a gente convidou alguns financiadores para ver a nossa apresentação de propostas e também contar para a gente o que eles estavam financiando. Então, esse foi um pouco do fórum, né? Em números, a gente, ao longo de todo o processo, a gente teve 350 participantes, foram 20 países que participaram, cerca de 20 países, cerca de 50 palestras de diversas instituições, fizemos 5 grupos de trabalho e construímos mais de 140 propostas de ações, né? Então, temos um trabalho pela frente aí. E aí, assim, só rapidamente, estou vendo aqui, meu tempo está acabando, mas, assim, o que a gente levantou, né, muito como essencial, e casa muito com o que acabou de ser falado, né, que a importância da bioeconomia para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas e a necessidade da gente colocar os povos e comunidades tradicionais no centro dessa discussão, né, para promover a inclusão produtiva de fato. Então, foram discutidas algumas ações, né, propostas de ações. A gente está aglutinando essas propostas, mas, de forma geral, foram em 5 linhas, né, uma relacionada à capacitação, né, considerando essa questão da integração dos conhecimentos, então, levando em consideração os conhecimentos tradicionais, né, juntando o conhecimento acadêmico com o conhecimento tradicional e lembrando, né, a importância desses produtos também para a segurança alimentar, né? Então, não esquecer que a gente tem o foco, né, de gerar renda e economia, mas a segurança alimentar é importante. O estabelecimento de parcerias como um todo, né, entre as diversas instituições, a inclusão da cadeia da restauração. Então, a gente discute pouco quando a gente fala de bioeconomia, mas a gente tem uma cadeia de sementes e de mudas, uma cadeia de floresta também, que é fundamental, né, e que a gente tem várias coisas acontecendo em relação a isso, e que é importante. Também o desenvolvimento de pesquisas, mais uma vez, né, levando em considerações as diversas atores das cadeias de valor, e pensando isso para a América Latina e Caribe, né? Então, a gente tem alguns países que fazem muita integração conosco, especialmente na Amazônia e no sul do país, e a gente percebeu muito isso, né? Muitas pesquisas que podem ser integradas, muito mais integradas e compartilhadas, né? Então, não precisamos passar pelo que outros já passaram, né? E construir conjuntamente. E, por fim, também a promoção de um diálogo com os financiadores e as comunidades, né? Então, pensando não só nos financiamentos que a gente já conversa muito, que é crédito, né, fomento a fundo perdido, mas também no mercado de carbono, né, que ainda é um mistério, né, com poucas informações, a gente tem pouca informação sobre isso. Acho que vale a pena trazer essa discussão aqui para o Green Rio, hein, Bia? Daqui a pouco. Então pronto, já trouxe. Perfeito. Então, tá bem. Então, só para dizer...
para vocês o que a gente está, né? Nós estamos formando a rede bioflorestal, que vocês estão convidados todos a participar, né? E o CAT está fazendo um curso, então a gente vai abrir esse curso. A gente conseguiu um curso no CAT sobre bioeconomia, isso foi uma coisa muito falada, que não tinha um curso sobre bioeconomia com esse foco. E o CAT vai fazer, vai ser logo disponibilizado. Também estamos prospectando projetos a partir das propostas. A Embrapa mesmo já utilizou os materiais do Bioflorestal para fazer proposições de projetos. Estamos articulando com alguns parceiros que participaram do evento. E também estabelecendo uma plataforma de experiências, que foi uma coisa que a gente observou, que a gente não tem essas informações sobre as experiências. Então, o TCA está nos ajudando nisso, e todo o material está disponível no canal do YouTube, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Então, assim, é isso, eu agradeço, né? Estou aqui representando esse time do Bioflorestal, mas também sou, né, do Serviço Florestal. Ficam os dois contatos aí, né, do Bioflorestal e do Serviço Florestal, e agradeço mais uma vez. Parabéns, Sandra, que sucesso, hein? Puxa, que máximo vocês vão fazer esse curso com o CAT. Estava fazendo muita falta um curso desse. Eu acho que todas essas apresentações foram muito ricas e elas só serviram para dar mais substância ainda para o que o Guilherme vai falar, porque ele vai falar de uma cadeia de valor regional, de alguma maneira, que ele está criando a partir de Tu. E eu acho que tem muita coisa para ele e a Verônica levarem de volta dessa mesa especificamente. Guilherme, por favor, agora eu queria pedir, por favor, a apresentação do Guilherme, aquela que eu pedi para deixar para depois. Não sei se já entrou. Bom, boa tarde a todos. Obrigado. É uma honra imensa participar de uma mesa dessa envergadura, da responsabilidade desses pesquisadores, pessoas que fazem a história da bioeconomia, não só da bioeconomia, como de um Brasil diferente, de um Brasil que pensa longe. E a minha responsabilidade é imensa e eu queria dividi-la aqui de alguma maneira e corrigir, fazer uma correção à Bia, que a grande ousadia desse projeto parte de duas grandes figuras, uma da cidade de Itu, que é a Lida, que está aqui presente, que preside um grupo fortíssimo, que são as indústrias Guarani, que traz a Bia para a gente e que faz essa provocação, então, se a gente aceitaria esse desafio. Isso é muito importante, a densidade desse projeto parte muito mais da responsabilidade das duas. Eu sou um vetor disso tudo e tenho a tranquilidade e a humildade de admitir isso como desafio. Porque tudo que se ouve aqui, e não é pouco, é de uma densidade imensa, parte de um princípio de o que nós vamos fazer quando isso acontece dentro de uma cidade. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Itu, que fica a 85, 90 quilômetros da capital. É uma cidade de 173 mil habitantes, que faz parte de uma macro-região, que é a macro-região de Sorocaba, que engloba 27 cidades. E ela faz, nesse círculo de 100 quilômetros, tem uma densidade socioeconômica significativa dentro do estado de São Paulo. Em contraponto a isso, ela é uma cidade de grande extensão territorial. Ela tem 642 quilômetros quadrados, o que para o estado de São Paulo é uma cidade bastante grande em área territorial, só para fazer um comparativo semelhante, por exemplo, à área da cidade de Campinas e até maior do que a cidade de Sorocaba em área territorial. E então encontra-se nessa cidade, e aí sim o desafio que nós nos dispusemos a fazer, a possibilidade de construir um cluster que pode implantar. A maior dificuldade que eu vejo é como colocar isso na prática, que é a cadeia da bioeconomia. As experiências aqui narradas têm uma profundidade imensa. Aí quando nós vamos para o nosso dia a dia de gestores municipais, estaduais e federais, como é que isso se encaixa na nossa vida? Onde que isso entra na nossa realidade? Porque isso precisa ganhar escala. Nós vivemos num mundo que carece disso tudo. E eu posso dizer, por exemplo, as angústias que eu vivo na minha cidade, que a cidade de Itu, por exemplo, é uma cidade que é centenária com um problema de estresse hídrico. Então, a nossa urgência passava a ser maior e o que aumentou o interesse em buscar as outras soluções. Então, não só a curiosidade e a ousadia de fazer isso, mas uma necessidade urgente e emergente de trabalhar
nesse contexto. E aí que a gente coloca a bioeconomia como política pública municipal. É o grande desafio que a gente se impõe aqui, que é como fazer isso na cadeia produtiva dentro de uma cidade. E esse é um trabalho bastante hérculo, porque ele tem a característica inovadora. E como tudo que é inovador, ele contém junto disso a ansiedade de fazer e também os riscos inerentes de ser pioneiro. E isso não é tão simples de se encarar, mas nós resolvemos encarar esse desafio. Você também passou por isso. Pronto. E o que a gente encontra, na verdade, é bastante cheio esse slide, mas o que a gente encontra, então, na cidade para poder fazer alguma coisa disso? Primeira coisa é ter vontade política, e eu não coloco isso, vontade política, muito longe de qualquer discussão político-eleitoral, pelo amor de Deus. Na verdade, é vontade de gestão de fazer. Existe um preconceito que precisa ser quebrado, Bia, que é trazer o gestor e o gestor se aproximar mais da academia para que se possa trabalhar junto. Não existe outro caminho que não seja através do conhecimento e que este conhecimento da academia, junto com a gestão pública, possa atrair o empresariado, que são as pessoas que fazem movimentar essa cadeia quando se fala em financiamento e principalmente num mundo em que não se discute outra coisa a não ser o tal e tão querido ESG. Quer dizer, isso é pauta mundial e nós não podemos perder a oportunidade de nos encaixar nesta pauta mundial para colocar as nossas vontades de fazer acontecer. É o que nós gostamos muito de conversar, a Lida fala muito disso, que são os pilares de sustentação de uma economia robusta. E este pilar hoje inclui indiscutivelmente a bioeconomia. É por isso que nós entramos nesse desafio. Nós queremos incluir a cidade e a gestão pública dentro deste projeto de bioeconomia nacional e mundial. Não no sentido de aparecer, mas no sentido de saber que é possível. E só é possível porque nós encontramos, como vocês veem, um ambiente favorável, até porque eu estou no meu segundo mandato, é possível você fazer um pouco mais. Você já tem um pouco do que nós chamamos de capital político para poder tomar algumas atitudes. Todas as atitudes inovadoras, elas são, num primeiro momento, antipáticas. Isso é um fato. Por isso que muito pouco dos gestores fazem isso. Fazer o novo inclui você tirar as pessoas da zona de conforto. E tirar as pessoas da zona de conforto, a primeira reação que elas têm é de dizer, pera lá, eu não quero ir por esse caminho. Então nós encontramos nisso, passamos a um trabalho intenso disso dentro do nosso secretariado, colocamos num trabalho também junto com uma questão histórica e patrimonial da cidade de Itu, que precisava evoluir. Itu é uma cidade de 1610, que tem ali o berço da República, que tem um centro e um traçado histórico preservado, e isso também entrava neste capital que a gente queria vender enquanto cidade. E aqui eu não vim para vender a cidade de Itu, e sim para dizer que é possível fazer em outras cidades, porque sozinho nós não vamos conseguir fazer essa roda girar. Então esses espaços existentes se incluem numa coisa que está um ponto lá em cima, que é ter esta área rural, que permitiria, então, todos os experimentos e as experiências que os senhores aqui narraram possam ser colocados dentro de uma cadeia. Quer dizer, e isto eu acho que é o grande desafio, se Bia me permite, e se for o caso, me corrigir, era poder trabalhar dentro de uma organização institucional. Porque nós sabemos as dificuldades inerentes que existem de se trabalhar dentro do ambiente institucional. Desde uma velocidade menor do que gostaríamos, até uma burocracia que nos amarra por vezes, responsável que é, mas nos amarra. Esses fatores precisavam ser congregados nisso tudo. E nós tínhamos algumas condições de desenvolvimento de cidades inteligentes, como narra este painel, que nos permitia acreditar nisso tudo. E o que a gente vê é exatamente isso, é criar oportunidade de negócio. Eu queria incluir nesta mesa temática a possibilidade
de acreditar que uma cidade pode sim construir um cluster de bioeconomia, e este cluster de bioeconomia, em parceria com o poder público e em parceria com a iniciativa privada, favorecer um ambiente melhor de negócios. Ninguém vai fazer nada, ninguém vai conseguir um programa de zero carbono, ninguém vai trabalhar nisso se não tiver a parceria do poder público. Este é um ponto, ele é difícil de se tocar porque mexe em algumas feridas, mas ele é uma realidade. E ele só pode receber e prover e se prover disso tudo quando se tem credibilidade. O que nós temos feito mais objetivamente na cidade? Nós dividimos isso em 3 etapas a serem consolidadas. Nós estamos ainda na primeira etapa, mas já mapeadas a segunda e a terceira etapa. E nessa primeira etapa, nós temos aqui o grande auxílio do pessoal da UFRJ, do Vitor Bontempo, que tem feito com a sua equipe este mapeamento para a gente, que é entender quais são os nossos elementos, o que esses elementos podem fazer e participar desta cadeia de bioeconomia e como colocar isso em prática. Essa etapa está quase conclusa, temos poucos dias, acredito, né, Bia, para terminar isso tudo, para entrar numa segunda etapa, que é a apresentação disso enquanto projeto, e uma terceira etapa, que é colocar em prática essa cadeia. E como isso se faz? Diagnóstico feito, diagnóstico oferecido à sociedade, não só local, como regional e estadual, e a partir daí colocar o poder público como indutor deste projeto de bioeconomia, ou seja, políticas públicas, é o que nós acreditamos nisso. O que eu venho provocar os senhores aqui de forma muito humilde e também me desafiar enquanto gestor é poder dizer que uma cidade tem sim e precisa ter a capacidade de gerar uma cadeia de bioeconomia. Ela precisa amarrar as pontas desse processo. De nada adianta ou de pouco adianta, de forma muito humilde eu coloco isso, se nós não fizermos esta roda girar. E a vida das pessoas acontece nas cidades. Eu tenho muito receio e gosto muito do grau de pesquisa, de avanço que nós chegamos, mas para que isso não seja hermético e não fique em pequenos nichos, é preciso convencer não só esse gestor, como os outros gestores, para que sejam suporte destas políticas. Porque a partir deste momento, e a gente coloca os projetos especiais, sistema de governança, é só a partir deste momento que as coisas começam a ter escala. Elas hoje são excelentes aplicativos, números vultosos, como sentimos, mas o cidadão mora na cidade. Ele vive na cidade, as indústrias se instalam na cidade, e é na cidade que as coisas acontecem. É daí que vem o princípio municipalista, e a nossa ousadia aqui, Bia, que você me permitiu isso e estimulou, e a Lida também, a nossa ousadia vem do fato de dizer o seguinte: vamos tentar mostrar isso, como funciona num ambiente objetivo e num ambiente prático que é a cidade. Por isso Itu está nesse projeto, é este objetivo que nós temos, nos colocar à disposição, servir de alguma maneira como uma pista de provas para esse projeto ousado, com os seus acertos e com os seus erros, porque assim a gente consegue construir não só uma cidade melhor, como um país melhor. Esse é o caminho, eu acredito muito nisso, sou extremamente grato a ter este espaço e sempre se questionou isso, nós colocamos o que um prefeito vai fazer no Green Hill. Quer dizer, ele vai fazer política, ele vai contar história, ele vai falar sobre... Não. O que eu venho me colocar é humildemente à disposição de todos os senhores, que têm uma carga prática e teórica muito maior do que a minha. Eu sou um humilde dentista que me tornei prefeito, mas que trazer isso para a nossa realidade prática. Então eu venho muito mais enquanto gestor a oferecer uma cidade para que sirva de formatação. Experiência seria um pouco temerário, mas que essa cidade esteja aberta a todos os senhores para que a gente possa tentar fazer disto algo um pouco maior. É essa a cidade de Itu aberta a todos vocês. Não sei se respondo a essa pergunta original.
tenho a absoluta tranquilidade de, ainda mais o ambiente que nós vivemos, quer dizer, o que eu venho aqui exclusivamente como gestor, colocar à disposição uma cidade que acreditou num projeto. Esse projeto é a bioeconomia, tem uma grande embaixadora, que é a Lida, que está aqui com a gente, e uma pessoa fantástica e fabulosa que eu conheci neste caminho, que é a Bia, que até me angustia o otimismo dela. O otimismo da Bia, ele deixa pelo sorriso dos participantes, não sou só eu. É muito emocionante, Bia. Me permita, para terminar essa apresentação, fazer essa narrativa da minha primeira impressão sua. Ele chega a angustiar, tamanha a sua vontade de fazer com que as coisas aconteçam. E estar num ambiente desse, maravilhoso, com pessoas e cabeças pensantes da magnitude do que eu já vi e ouvi por aqui, deve-se a este contágio do seu otimismo. E que esse otimismo seu também contagie esse Brasil todo e todas as por onde passar. É um depoimento. Eu não tenho a grandeza a robustez da vida acadêmica de vocês, mas posso me colocar à disposição para uma experiência futura e devolver aqui esta paixão que você teve e acredita na cidade de Itu para poder fazer com o primeiro cluster de bioeconomia. Obrigado a todos vocês, agradeço o aprendizado, em especial, obrigado a você, Bia, por nos permitir tamanho espaço. Obrigado a todos. Muito obrigada, Guilherme. Eu tenho certeza que em breve a gente está indo lá falar em Itu. Quem sabe a Josi vai descobrir plantas medicinais e aromáticas na região. Quem sabe? Vamos começar, né? Essa mesa está aqui, só tem fera nessa mesa. Eu acho que, não é? Eu acho que tem virando um programa, né? Hoje estou provocando você demais. Virando um programa, eu acho que você vai poder, na região, no entorno de Itu, vai pegar Mata Atlântica. Então, tá vendo? Já tem um no cenário. Não vai ficar zangado comigo, que eu tô... Não. Olha, foi um painel maravilhoso, a gente sempre aprende. Eu não desculpe, você conversa com eles depois, eu prometo, mas pergunta, se eu abrir, o pessoal que já chegou para o outro painel me mata. Você quer me deixar numa saia justa aqui. Ah, Clecivaldo, só você, Clecivaldo. O que você acha do Renova Bio? Renova Bio, primeiro assim, são créditos, né? Eu acho que uma coisa que tem crescido muito no nosso país é uma iniciativa bastante interessante que tem sido apoiada pelo governo federal. O Ministério da Agricultura ajudou no início, no pensamento das discussões que estavam sendo feitas lá atrás, para que a gente pudesse ter um crédito de carbono que pudesse, de fato, beneficiar aquelas pessoas que, de alguma maneira, faziam um trabalho de redução, né, de emissão de gás de efeito estufa. Isso tem acontecido principalmente com foco em agricultores familiares. Essa iniciativa tem dado certo. O selo Biocombustível Social é uma complementação disso, mas o Renova Bio tem crescido muito e tem tido um destaque maravilhoso. Depois a gente pode conversar sobre detalhes disso. A Bia não vai me permitir agora, senão ela vai me expulsar daqui. Não vou, nunca, você já é sócio titular do Grande. Ele te atendeu o que você queria? Ah, que bom, tão ótimo. Bom, quem quer saber agora de carbono, clima, etc., a gente vai continuar nessa vibe aqui, porque o próximo painel vai pegar exatamente essa questão. Estou vendo o Marcos ali. Que bom que você está aqui, Marcos. É bom você ouvir, porque você entende dessa área também. Eu vou desfazer essa mesa, mas não vou deixar eles irem embora, porque é uma mesa muito importante aqui. Eu vou pedir para vocês continuarem. E já vou chamar o pessoal que vai falar sobre carbono, clima e desenvolvimento rural. Eu já estou vendo aqui. E agradecer a cada um de vocês. Guilherme, breve, vou lá em Tu conferir, hein?